Olá, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você e bom que você está aqui comigo mais uma vez nessa edição maravilhosa da Night Vila Belmiro. Vale a pena lembrar a você que nós estamos de domingo a domingo, nós temos vídeo aqui na Night Vila Belmiro para você acompanhar da parte da manhã e a parte da tarde, sempre com grandes novidades. Meus amigos, trago uma informação especial, contratação esperada, pelo menos por parte do Santos. Eu anunciei ontem, ou antes de ontem, não me lembro agora, sobre um jogador, um atacante que o Santos estava para fechar a negociação. O Vasco estava nessa pegada também, mas me parece não. É certeza que o Santos já correu atrás e fechou a contratação desse atacante. Eu falo para você após a vinheta do programa sobre esse jogador e também eu vou dizer uma polêmica que ontem eu ouvi aqui, eu achei muito interessante. O Neymar falando pro treinador, chega a ser uma coisa engraçada ao mesmo tempo, mas é complicado, né? O Neymar dizendo pro jogador, pro técnico do Santos, qual é a posição do Tassiano? Dá para acreditar nisso? Qual é a posição, onde que ele joga? Que posição que ele joga? Para você ver como o Santos está bagunçado. Eu volto já e falo para você dessa contratação que o Santos acaba de fechar. Volto já. Caraca, parceiro, você tá imenso, hein? Que barrigão. Deixei crescer pra você mamar na sombra. Acaba a vergonha. Amigos do canal Night Vila Belmiro, pessoal, o Santos venceu, se é que eu posso dizer assim, eu não vou falar que venceu a concorrência, ficou um negócio meio pesado, será que fica? O fato é que o Santos conseguiu, deu uma chapelada aí no Vasco da Gama e acaba de fechar com o atacante paraguaio. Eu tinha falado para vocês ontem a respeito que o Santos estava aguardando uma posição do clube do Paraguai. O jogador se manifestou, né, e vir jogar ao Santos. O que estava ruim é que o Santos fez o parcelamento, o Nacional do Paraguai ficou meio com o pé atrás e tal, não sei o quê. Aí o jogador se manifestou a favor do Santos e quer jogar no Santos Futebol Clube. Então pesou muito a vontade do jogador também, e nesse motivo o negócio foi fechado entre Santos e Nacional do Paraguai, pelo atacante Gustavo Cabaleiro, que atua pela ponta esquerda. O Paraguai, de 23 anos, é aguardado ainda essa semana para exames médicos e assinatura do contrato, tá? Então, se é boa, verdadeiramente, se é uma coisa boa para o Santos, a gente vai saber em campo. Mas as informações fora de campo é que é um jogador bom e vai ajudar bastante o Santos. No Campeonato Paraguaio, do Nacional, ele tem 22 partidas, 9 gols, 1 assistência e 2 cartões amarelos. Gustavo Cabaleiro joga pela esquerda, um ponta ofensivo, driblador e ágil, né? Então chamou muito a atenção do Santos. O Vasco também queria o jogador e tinha um clube da Europa que também estava sondando o jogador, mas não chegou a fazer proposta. Visto que as informações que nós obtivemos é de que realmente a proposta do Santos, que de cara não agradou tanto o Nacional pela questão do parcelamento, mas que foi fundamental que o próprio jogador desse o seu aval, desse a sua carta, se explicasse e falasse publicamente que quer jogar no Santos, é o sonho dele vestir a camisa. Ele falou bastante sobre o Santos, o grande Santos de Neymar, o grande Santos do Rei Pelé, e daí por diante a história toda você já conhece. Eu não preciso ficar aqui contando, que você já sabe que o Santos tem uma história maravilhosa. Aliás, os nossos amigos que acompanham o canal Night Vila Belmiro falaram coisas bacanas a respeito dessa visibilidade, né? O Santos, hoje, triste falar, né, na situação que o Santos vive, mas um clube que, por enquanto, está deixando só saudade, né? Saudade de um Ailton Lira, de um Nilton Batata, né? Do grandioso, saudoso Pelé,
que deixou o Santos em 78, Juari, né, Pita, e daí por diante, grandes jogadores que passaram pelo Santos, que honraram a camisa do Santos, fazendo o Santos um clube gigantesco, como sempre foi. O Santos reconhecido fora do mundo, ó, o Santos reconhecido no mundo e fora aqui do Brasil, através do grande Pelé, né, que levou o futebol para fora. O Pelé que jogou pelo Cosmos, que incentivou o futebol nos Estados Unidos. Então a gente hoje fica na saudade, né? Quando a gente vê certos tipos de jogadores no Santos, a gente fica imaginando como que a camisa do Santos hoje parece que não é tão tão grandiosa, né? A ponto da gente contratar Maranhão, a ponto da gente contratar Bruno Mezenga e daí por diante. Aí o torcedor fica chateado mesmo. São contratações pífias que fizeram da história do Santos uma tristeza muito grande, né? Essa que é a dura realidade. Um time que já teve esses jogadores maravilhosos, Pepe, Mengalvio, e daí por diante, né? Se for falar aqui, a gente vai ficar horas falando de grandes jogadores que passaram pelo Santos, e o Santos vive esse drama, né? De ter um jogador chamado Tassiano, pagou uma grana pra um cara desse, que não consegue desenvolver o seu futebol dentro de campo, já chutou a canela de vários jogadores, né? Então a gente começa a olhar esses jogadores com um nível não muito agradável, jogando, vestindo a camisa do Santos. Não é bom. Isso não é bom. Mas enfim, o importante é que o Santos fechou a contratação, falta só os exames médicos, o jogador faz exames médicos a partir de amanhã, se apresenta ao Santos para exames médicos, assinatura do contrato, e vamos aguardar, né, para ver se o Gustavo Cabaleira arrebente no Santos, porque o Santos precisa muito disso. Agora, o informativo também que eu quero aproveitar aqui é que o Santos precisa para ontem de zagueiro. O zagueiraço do Santos tá meia boca. Isso já provou aí que esses gols que o Santos tomou, a defesa fraca, e também precisa observar bastante os jogadores que compõem essa defesa, né? Porque o nosso querido Pituca, que eu gosto muito, só o Pituca tomou 2 bolas nas costas lá, que se não fosse o Brasão, a gente tinha tomado mais e mais ferro do Mirassol. Essa que é a dura realidade. Zagueiro para ontem. E de preferência, zagueiro que saiba sair jogando, né, tranquilamente, e que venha poder ajudar a defesa do Santos. E o nosso querido Arão, que precisa entrar em campo e ajudar o Santos, que agora nós ou vamos racha, né? Porque não dá mais pra... Agora já não dava antes. Já não dava antes de virar o segundo semestre. Agora então é que a vaca não pode cair no brejo, porque se cair nós não vamos sair mais. O Santos volta à zona de rebaixamento e é isso que tem pra hoje. Depois falaremos a respeito do Santos de novo no Z4. Grande abraço, fiquem com Deus, eu volto já. Valeu, galera. Tchau.